Rondônia, século XX. Nós já vimos aqui nas nossas aulas que o início do século XX nós tivemos o processo de construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Mas nós vimos também que na década de 10 e de 20 nós temos a baixa do preço da borracha devido à borracha da Malásia. Então, a década de 20, a década de 30, Rondônia ficou quase estagnada. Na década de 40, é criado o Território Federal do Guaporé. Rondônia passa por uma nova estrutura. Agora era um território federal independente do Amazonas e independente do Mato Grosso, de onde foram tiradas terras para fazer o território. Chegamos à década de 50. Uma descoberta na década de 50 vai mudar completamente o cenário de Porto Velho e de Rondônia. Porto Velho passa a ser conhecido como a terra da cassiterita. O minério de estânio é extraído, a cassiterita. Você já ouviu falar na cassiterita? Hoje, a cassiterita representa um grande produto dentro da economia de Rondônia. De minério é o que está em número 1, só perdendo para o agronegócio. Então, a cassiterita, ela está presente aqui dentro de Rondônia, presente dentro da nossa economia. Na tela para vocês, porque a aula de número 20, eu, professor Beto Reis, estarei trabalhando com vocês o ciclo da cassiterita, a descoberta da cassiterita, a garimpagem manual, o garimpo do bom futuro, o que é e por quê, o que pode ser feito com a cassiterita. Vocês sabem o que é cassiterita? Essa pedra que é tão valiosa. Agora eu estava lá no Museu da Memória Rondoniense, num projeto de educação patrimonial, com os alunos lá de Montenegro, Escola Aurélio Buarque de Holanda, e eu mostrava para ele lá que tem exposição cassiterita. Eu estava também com uma pedrinha de cassiterita, tá até ali no carro, esqueci até de trazer aqui para mostrar para vocês. Para mostrar para vocês a cassiterita, porque nós fomos no Garimpo Bom Futuro, nós gravamos lá em 2018. E a cassiterita, ela vai fazer a diferença na economia de Rondônia. Ela vai atrair milhares de pessoas, de garimpeiros, que vieram para a extração mineral. Era uma extração de aluvião. Professor, o que é uma extração de aluvião? É que fica na margem dos rios. Estão ali na margem dos rios. Só que hoje ela já tem a extração dentro de minas, explodindo montanhas, triturando essa montanha e tirando a cassiterita. A cassiterita é um produto muito cobiçado. Vamos ver como é que se dá o processo? Na tela aí para vocês. Como é que foi descoberta a cassiterita? Olha essa revista. Antigamente tinha uma revista muito famosa. Era chamada Revista Manchete, a Manchete da Amazônia. A terra sofre com a riqueza do bom futuro. Olha as pessoas aqui, ó, manualmente extraindo cassiterita. A cassiterita, que é o minério de estânio, foi descoberta em Rondônia na década de 50, em 1952, pelo engenheiro Frederico Hopkin, que enviou a amostra para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, quando eles começaram a analisar, eles disseram: meu Deus do céu, essa cassiterita de Rondônia é de alto teor. Vocês já viram que cassiterita de boa aqui de Rondônia, o ouro, o diamante é o melhor que tem no mundo. Rondônia tem muita riqueza mineral, muita mesmo. A cassiterita teve grande aceitação no mercado internacional e começa a imprimir um desenvolvimento em alguns setores, dando uma nova dimensão econômica ao território federal que se formava, a este novo território federal. E a cassiterita, olha aqui, ó, extração manual da cassiterita, quebrando pedra para extrair cassiterita. Então, nós vamos observar nessa década de 50 esse produto se tornando um grande produto de exportação brasileira. O mercado exterior, eles começam a ver a cassiterita e dizem: meu Deus do céu, como é pura cassiterita de Rondônia. Só para vocês terem uma ideia, 50% da produção nacional
estava sendo extraído de Rondônia. Só para vocês terem uma ideia de quanta casterita nós estávamos extraindo. Professor, para que serve a casterita? Vocês têm noção para que serve a casterita? Será que vocês já tiveram contato com algum produto feito de casterita? Pense aí. Algum produto que derivou desse estânio, dessa casterita? Pense que eu já falo para vocês, vou mostrar alguns produtos que vocês vão se admirar como ela está presente no nosso dia a dia. Ela está muito presente no nosso dia a dia. Na tela aí para vocês. Na década de 70, a região passou a receber um grande contingente populacional, em consequência da exploração do minério. Então, foi descoberto em 50, quando chega na década de 70, principalmente com a abertura da BR-364, vieram pessoas de tudo quanto é parte do país. E para que serve a casterita? Olha aí, ó. O Brasil necessita do minério para atender a indústria. Em Rondônia, surgia como principal fonte produtora dessa casterita. O estânio, que é um mineral que é extraído da casterita, o estânio, esse minério que é extraído da casterita, mineral abundante no Brasil, está associado como produção de chapas de aço, ligas metálicas e muito utilizado na fabricação de latas de alimentos e bebidas. Hoje não, as latas elas são de alumínio e tem um revestimento plástico por dentro. Mas antigamente elas eram de lata mesmo, de ferro e tinha revestimento de casterita. Uma lata de conserva, que é muito popular nossa. Vem cá comigo. Vocês já ouviram aquele ditado? Se uma lata cair e amassar, não consuma ela, porque corre o perigo de você ser contaminado. Sabe por quê? O ferro, ele é altamente contaminante. Só que eles colocam uma camada de estânio por dentro, que ele é neutro, ele não contamina, ele protege o alimento. É por isso que uma lata de conserva, ela tem por dentro dela essa proteção de estânio, para não haver contaminação. A lata de conserva, a lata de sardinha, feijão em lata, todos esses enlatados que vem na lata de ferro, ele tem um conservante por dentro que evita de eles serem contaminados. Tá? Evita de você ali sofrer de botulismo ali, ser contaminado, poder até morrer. Então, por isso que nós não podemos consumir latas que sejam estragadas. Antigamente, as latas de refrigerante, de bebidas, elas tinham esse revestimento por dentro para deixar ela estéril. Era o revestimento de casterita. Chapas de aço. Vocês já ouviram um sino tocar? Pão! Que ele dá aquele som estridente. Se esse sino fosse apenas de bronze, ele poderia rachar. Mas há uma mistura com a casterita para fazer um sino deste. Peças de ar-condicionado, de refrigeração em geral, vários produtos são provenientes da casterita. Então, ela é um produto muito usado dentro da indústria. Muito usado mesmo, para dar resistência dentro da indústria. Na tela para vocês. Mesmo sendo explorada de forma rudimentar, ela começa a ser explorada de forma rudimentar, de forma manual. A casterita correspondia 50% da produção de todo o país. A casterita de Rondônia, território federal do Guaporé, que depois se transforma em território federal de Rondônia. O grande centro produtor de Rondônia foi o Garimpo Bom Futuro. O Garimpo Bom Futuro, quando ele foi descoberto, ele se torna o maior produtor de casterita do Brasil. O Garimpo Bom Futuro.
Então vamos ver aqui o histórico da casterita. Década de 50, nós temos a descoberta dos primeiros aluviões. 55, o senhor Joaquim Rocha acha casterita no Rio Machadinho. Olha, Rio Jiperaná, Rio Machado, Rio Machadinho, Jamari, Candeias, tudo tinha aluvião de casterita. De 1958 a 1970, a economia estava voltada para a produção da casterita de forma manual. Só que quando chega na década de 70, é proibido a extração manual da casterita e entram grandes empresas que vão pegar concessão e formar grandes fortunas. A mineração localizava-se no Rio Machado, no Rio Machadinho, no Rio Jamari e no Rio Candeias, todos eles produzindo casterita. É por isso que naquele momento, Porto Velho, eu quero lembrar vocês que Porto Velho ia até Ji-Paraná. Então, toda essa região no período do território pertencia a PVH, pertencia a Porto Velho. Mas a casterita era feita de forma rudimentar. Era feita de forma manual. As pessoas derrubavam o barranco, extraíam a pedra e depois iam... É interessante. Tem uma esteira, como é que vai extrair? Tem uma estrela, a esteira que vai passando e ela vai tremendo o tempo todo. E ela vai separando os minerais. A casterita vai para um lado, o ferro vai para o outro, cada mineral vai para um canto. E ela vai trepidando e separando o mineral. A casterita com maior concentração, ela vai se juntando e depois ela junta ali para deixar ela bem pura, a casterita. É igualmente o ouro, olha aí como eles batem o ouro. O ouro não é mais pesado, não fica? Eles estão bateando e está sendo toda aquela lama e tudo, e o ouro vai ficando, que ele é o metal mais pesado. Assim mesmo é o processo da casterita. Mas a casterita ela tem uma extração manual, a princípio manual. Na tela para vocês. O primeiro período do ciclo da casterita. Nós temos característica desse primeiro período, um forte contingente de imigrantes. O trabalho era um trabalho braçal e de baixa remuneração. Fortaleceu o comércio local. E em 1962, a extração chegou a 50% da produção nacional. Década de 60. Década de 60, produção nacional. Então, se vocês observarem aqui, mesmo de forma rudimentar, mesmo de forma manual, Rondônia representa 50% dessa produção nacional de casterita. Olha o tanto que nós produzimos de casterita. Não chegamos a ser o maior produtor do mundo, porque o maior produtor de casterita do mundo é a China. A China produz tudo ali. Terras raras, China. Casterita, China. China tem uma grande produção de vários produtos. É por isso que a China está se tornando a maior potência do mundo. Está já ultrapassando os Estados Unidos. De tecnologia ela já está ultrapassando, economicamente já está ultrapassando. E de minerais que ela possui. Ela possui terras raras, que os Estados Unidos é altamente dependente de terras raras. Que ele faz chip de computador, ele que faz funcionar esses carros elétricos, as terras raras. Os Estados Unidos pressionou a China recentemente e teve que abrir mão dessa pressão por causa das terras raras. E a casterita é um produto altamente utilizado na indústria. Tão cobiçado mundialmente. Então, assim mesmo como a borracha foi cobiçada mundialmente, hoje há uma cobiça da casterita produzida no Brasil. Na tela. Olha a vida sofrida de um garimpeiro. A descoberta do minério atraiu milhares de imigrantes, oriundos principalmente do Nordeste. O Nordeste sempre mandando mão de obra.
constituiu-se em uma mão de obra numerosa para trabalhar em sua exploração. E o que aconteceu com esse povo, será, hein? Vocês têm ideia do que aconteceu? Olha esse jornal, gente. Amazônia. A nova riqueza do Brasil se chama casterita. Encontra-se no meio da selva amazônica e fora dali, só nos lugares onde, em geral, costuma haver guerra, como na Indochina, na África e na Malásia. Vendida a 16 cruzeiros o quilo, olha, era 16 cruzeiros. As pedrinhas pretas de casterita, até o começo deste ano, eram extraídas pelos garimpeiros. Agora, abriram-se clareiras na selva e máquinas cujo valor chega a $500 milhão retiram do solo a pedrinha, que bastariam para sustentar toda a produção mundial de estânio dos próximos 100 anos. Foto do garimpo em Rondônia. As pedrinhas pretas da fortuna. Do Rio a Porto Velho, passando por Manaus, ela sai para o mundo. O trabalho que os mineradores tinham de retirar a casterita do solo era totalmente manual e de uma forma muito rudimentar. Então, essa forma manual ela começa a ser substituída, como esse texto aqui está falando, começa a ser substituída por máquinas. Começa a ser substituída por máquinas. Havia um monopólio, um controle do garimpo. Olha, o Garimpo Bom Futuro, as pessoas com a camiseta do Garimpo Bom Futuro. Os mineradores faiscam em grupo ou isoladamente e acabam sendo explorados por grupos que formam a verdadeira máfia do garimpo. Existiam as máfias do garimpo que, vem cá comigo, existiam máfias no garimpo que elas controlavam o preço que se comprava da casterita e para quem você poderia vender a casterita. Você não podia sair da casterita e vender, sempre tinha um atravessador que lhe obrigava. Pessoas vão morrer de conflitos armados por interesse de lavras faisqueiras, onde se faiscava a casterita, ou vão morrer por acidentes, porque manualmente eles começam a cavar os barrancos e às vezes esse barranco desmoronavam e matavam dezenas de garimpeiros. Olha essa matéria que eu trago para vocês, na tela para vocês, olha essa matéria que eu trago para vocês, essa matéria de 1994, da Folha de São Paulo. Olha o que ela traz. 19 morrem em garimpo de Rondônia. Pelo menos 19 garimpeiros morreram soterrados no Garimpo Bom Futuro, em Ariquemes, 195 quilômetros de Porto Velho. O desabamento ocorreu por volta das 16h30 da última sexta-feira. A Polícia Militar não soube informar quantos garimpeiros estavam na área. Os garimpeiros de Bom Futuro buscavam casterita, minério de estânio. Segundo a PM, até o início da noite de ontem, equipe de resgate havia encontrado 19 corpos. As buscas continuam. 5 corpos ainda não foram identificados. Soldados disse que o acidente pode ter sido provocado pela chuva que atingiu a região ou pelas escavações em busca de casterita. Pessoal, aqui depois foram confirmados 24 mortos nesse garimpo. 24 mortos soterrados. Olha o perigo que era o garimpo. O perigo que era garimpar nessas regiões. Assim mesmo como foi o ouro. Esse período aqui também, década de 80, início da década de 90, nós também tínhamos o garimpo do ouro aqui no Rio Madeira. Os mineradores eram submetidos a duras condições de vida e remuneração extremamente baixa.
o minério garimpado era vendido na boca do garimpo, para os grupos de garimpeiros que detinham o controle da região. Verdadeiras máfias controlavam a região. Vem cá comigo. Eles não podiam sair da boca do garimpo. Vendiam a casterita ali para esse atravessador, e esse atravessador geralmente remunerava muito mal esses garimpeiros. Então eles que vieram com sonho de riqueza, estavam ali apenas passando uma fase de sua vida dentro desses garimpos. O garimpo ele tem sua pompa, mas tem suas tristezas também. Na tela. Em 1969 foi criado o Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, Exploração Nacional da Casterita. Aí, criação da província estanífera, de estânio, de Rondônia, Acre, Amazonas e Mato Grosso. 1968, a BR-029 foi consolidada, hoje se chama BR-364, facilitando o escoamento. Então, na década de 60, a BR ela vem dar apoio à exploração do minério, à exploração da casterita. Olha aí, portaria, aí foi cruel para os garimpeiros, gente. Aí foi crueldade com os garimpeiros. Quando chega essa portaria, Portaria Ministerial 195 de 1970. O que traz essa portaria? Proibia a garimpagem manual. Estava proibido a garimpagem manual. Não poderia mais ter garimpeiros retirando essa casterita. Então nós temos uma desativação do garimpo manual, precisamente no dia 31 de março de 1971, era desativado o garimpo manual da casterita. O que aconteceu com os garimpeiros? Os garimpeiros foram colocados em aviões da FAB e alguns voltaram para o seu estado de origem. Outros vieram morar nas periferias de Porto Velho. Outros partiram para a busca da garimpagem do ouro no Rio Madeira. Mas eles ficaram sem chão. Milhares de garimpeiros, que pareciam um formigueiro humano, parecia uma... Claro que a gente não compara com serra pelada, mas parecia serra pelada, é uma proporção menor. E esses garimpeiros estavam ali, atrás de um sonho, atrás de uma vida. Mas, ao mesmo tempo, trazendo um impacto ambiental muito grande, trazendo um perigo para a sua segurança. Então, no dia 31 de março de 1971, é desativado o garimpo manual. E olha que nós já tínhamos sido descoberto o garimpo do Bom Futuro. Olha essa imagem aérea do garimpo Bom Futuro. Essa imagem aérea aí. Coloque na tela aí. Coloque na tela. Garimpo Bom Futuro. Percebam vocês aqui, ó, de onde eles estão extraindo a casterita, estava virando lago, montanhas sendo derrubadas. E aqui, casas de garimpeiros que ainda vivem de lá, pegando os restos da garimpagem maquinária e tentando garimpar manualmente essa casterita. Retirando manualmente essa casterita.
Mas, na portaria 195 de 1970, causou sérios problemas. O comércio, que era altamente dependente, principalmente o comércio de Ariquemes, ele vai falir o comércio de Ariquemes. Desemprego em massa, pessoas vagando na rua, desempregados. Final da década de 70, Rondônia passou a ser o maior produtor de cassiterita, representando 67,43% da exportação do Brasil. Era de Rondônia. Era o garimpo Bom Futuro surtindo efeito. Olha aí. Grupos econômicos que vieram para cá, para a exploração dessa cassiterita. Brumadinho, Brascan. Brumadinho vocês conhecem, né? Com aquele acidente que teve lá em Brumadinho, era uma empresa que estava aqui tirando a cassiterita. Paranapanema, outra empresa multinacional. A Best, outra empresa. Todos aí são grupos econômicos transnacionais que estavam explorando a cassiterita. Em 1983, Rondônia vai perder a colocação de maior produtor para Presidente Figueiredo no Amazonas. Presidente Figueiredo no Amazonas começa a produzir cassiterita. 1987, com o garimpo do Bom Futuro, Rondônia volta a ser o maior produtor. Na década de 80, nós temos o garimpo Bom Futuro a todo vapor, Rondônia passa a ser o maior produtor. Mas hoje quem é o maior produtor é o Amazonas de cassiterita, que nós temos aqui, ó, em Presidente Figueiredo, lá no Amazonas, nós temos a produção de cassiterita. Lá no Pitinga, garimpo do Pitinga. 1990 foi criado a Embesa, Empresa Brasileira de Estânio, para controlar a cassiterita. Mas fica aquela pergunta: o que é, olha a pergunta aqui, e o que pode ser feito com a cassiterita? Esferas da bicicleta de vocês, do rolamento do carro do pai de vocês, é feito de cassiterita. Olha os produtos aí, olha aí, coloque na tela aí, diretor. Olha aí. Chapas, soldas, fios de solda feito de cassiterita, aqui, canamento feito de cassiterita, chapa que vão nas placas, tudo isso são produtos feitos da cassiterita e dentro da indústria. Derivado de cassiterita. A cassiterita é um derivado do granito. Inclui columbita, columbita tantálita, itricolumbita, ilmenorutilo, ilmenita, óxido de ferro, magnetita, zircão, afinifero e wolframita. Tudo isso daqui são derivados da cassiterita, que vem como derivado do granito, a cassiterita. Qual o valor obtido pela cassiterita? Vocês têm uma ideia de quanto vale a cassiterita? A cassiterita é um dióxido natural e principal minério do estânio, de cor cinza, preta ou vermelha, marrom, branca e amarela. Ela pode aparecer em várias cores, a cassiterita, ocorrendo de forma de cristais tetragonais. Olha aí, ó. O nome provém do grego cassiteros, estânio, pelo latim cassitero e francês cassiterite. Então, só para vocês terem uma ideia,
esses produtos feitos de casterita são muito utilizados. Só que as pessoas elas estão atrás de casterita. E qual é o valor do quilo da casterita? Ou da tonelada da casterita? Daqui de Rondônia sai aqui carretas cheias de casterita. Sai fortunas grandiosas aqui de Rondônia. Olha o valor dela aí, quanto é que está? Quanto é que custa a casterita? O estânio aumental fornecido principalmente da casterita, ele é útil na fabricação de latas de conserva, obtenção do bronze, usado em estrutura como sinos, que eu falei para você já, e também em refrigeradores, condicionadores de ar, radiadores e soldas. E o valor dela? Olha aí, ó. Eu peguei agora em 2025, agora em setembro de 2025, eu fui pesquisar o valor da casterita pela Cefim. O quilo da casterita, ele é cotado em $22,71. Eu coloquei aqui no dia que eu estava pesquisando, daria R$ 122,56. E o estânio, que é retirado da casterita, $34,94, ou seja, R$ 188,55. Isso o quilo da casterita. Então, uma tonelada de casterita vai valer R$188 mil, né? Aí, ou mais, R$1.800.000. Então, é muito cobiçada. O choque do garimpo. A casterita é um minério utilizado, mas que causa um impacto social também, um impacto ambiental. Hoje, lagos ácidos ficam para trás por onde passou a casterita, por onde se extraiu a casterita. Ficam rastro de destruição da natureza. Aqui é um pouco dessa chegada do garimpo. Rondônia precisa desses produtos, mas precisa também fazer um trabalho para regenerar essas áreas que sofreram tanto para tirar da sua terra a riqueza para esse estado. Então, eu encerro a aula de hoje com vocês dizendo o seguinte: precisamos de sustentabilidade. O Estado precisa de riqueza, mas precisamos de sustentabilidade. E aqui, com essa imagem de fundo, eu encerro a nossa aula de hoje. Até a revisão.